Voltamos a apresentar Primaz em Debate com a participação de todas as candidaturas à Prefeitura Municipal de Mariana, iniciativa inédita e pioneira da Agência Primaz de Comunicação. Nós vamos à regra do nosso penúltimo bloco. No quarto bloco, o tema novamente é livre. E assim como aconteceu no segundo bloco, cada candidato pode ser escolhido até 2 vezes para responder uma pergunta. Sendo assim, cada candidato ou candidata, em ordem pré-definida em sorteio, faz uma pergunta e os tempos continuam sendo de 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Muito bem. O nosso quarto bloco, como vocês ouviram, realmente é uma repetição, digamos assim, do bloco 2, em que todos os candidatos têm a oportunidade de fazer uma pergunta e escolher quem responde. Da mesma forma que no bloco 2, as respostas são limitadas a 2 para cada candidato. Portanto, não é possível dirigir 3 vezes a perguntas 3 vezes para o mesmo candidato. A ordem do sorteio prévio indicou Roberto Rodrigues para dar início a mais essa rodada de pergunta entre as candidaturas. Roberto, eu pergunto a quem será dirigida a sua pergunta e, em seguida, formule sua resposta em 30 segundos. Eu vou perguntar para o Celso. Nós conversamos antes da eleição, e você sabe a minha opinião a respeito da sua elegibilidade. Tá? E acabou que se confirmou agora aí com 7 ou 8 impugnações de registro de candidatura, nenhuma de autoria da nossa coligação, tá? E a pergunta que eu venho fazer é o seguinte: quem você vai colocar para te substituir na chapa nos próximos 10 dias? É a pergunta que todos fazem. Meu caro Roberto, você é um advogado, né? Mas primeiro eu quero te agradecer que você não entrou. Mas deixa eu te falar, a gente estava esperando realmente que alguns partidos agissem dessa forma. Eu tenho pedido de impugnação, mas não tem nenhuma impugnação, Roberto. Tanto é que eu estou aqui nesse programa hoje. Teve candidato que não esteve aqui no programa porque não estava autorizado pela Justiça. Se eu estou aqui, porque eu estou autorizado pela Justiça. Preocupa não, Roberto. Vamos fazer campanha, cada um preocupa com a sua campanha. Vamos levar nossa campanha até o dia 15. Dia 15 nós estaremos lá. Se Deus quiser, se for vontade do povo, seremos eleitos. No dia 1º de janeiro, nós estaremos assumindo a Prefeitura de Mariana. Alô? Posso falar? Bom, tudo bem. Vamos ver. Temos 10 dias aí pela frente. A data fatal aí para substituir chapa é dia 25. Eu sei que você não tem nenhuma condenação, né, e nem sei se terá, tá? Mas existem as ações que entraram. Mas para estar lá no dia 1º, nós temos que ter a eleição primeiro. E nós estamos concorrendo. Tá? E eu pretendo ganhar essa eleição também. Estamos todos aí com oportunidade e vamos mostrar na urna aí que nós viemos para ganhar também. Tá? Celso caiu. Problema com o candidato Celso Cota. Vamos aguardar um instante para ver se ele consegue recuperar a sua conexão. Claro que não.
Considerando que era apenas a tréplica do candidato Celso Cota, nós vamos dar sequência à série de perguntas e, se for o caso, a gente pode pensar na possibilidade de uma complementação futura, caso ele consiga retomar a sua conexão. Nós vamos, então, agora à vez de Patrícia Ramos dirigir sua pergunta a um dos candidatos. Patrícia, a quem você dirige sua pergunta? E, por favor, formule essa pergunta em 30 segundos a partir de agora. Bruno Moll. Bolsonaro é uma tragédia para nós trabalhadores e trabalhadoras aqui. A gripezinha levou a mais de 150 mil vidas e Mariana 21 pessoas. Muitas que poderiam ter sido salvas pela política pública em defesa da vida. A natureza está queimando, os alimentos estão caros e Bolsonaro continua atacando os trabalhadores, né? E Mariana tem dito não para Bolsonaro, enquanto você aí se candidata pelo partido dos filhos dele, né? Como é que sua consciência está tranquila com relação a isso, de ter ajudado ele? Oi. Patrícia, você já me conhece há muitos anos e pena que você desconhece a minha postura. Eu nunca me escondi e nunca fugi de um debate, de uma posição que eu sempre tomei, principalmente nos meus 3 mandatos. Eu me orgulho em dizer que eu não apoiei um partido que saqueou o Brasil durante 16 anos, na qual o seu partido participou ativamente, compondo a base de governo. Só para você ter uma ideia, Patrícia, foi repatriado pela Lava Jato 8 trilhões de reais que foram desviados dos cofres públicos. Aí sim foi uma tragédia na educação, na saúde, na mobilidade urbana, enfim, do país todo. Então, nós temos que discutir, Mariana. Quando nós apoiamos um candidato, nós vemos que esse candidato tem uma pauta que defende a mesma que nós defendemos, a família, a probidade na administração pública e todos os atos que propõem aí uma ação propositiva. Só lembrando a todos que eu nunca tive e nunca terei político de estimação. Todas as ações que eu tenho, principalmente na administração pública e como eleitor, eu manifesto ela. Agora, nós estamos aqui também como fiscal desses políticos que estamos representando, tanto na esfera estadual como federal. E é por isso que eleição é de 4 em 4 anos. Se o candidato que eu votei não agiu conforme as convicções que o cargo exige, nós temos as eleições. O tempo foi esgotado. Patrícia, a sua réplica. Bruno, você também deve estar desconhecendo o cenário político, né? Nós, do PSTU, nunca, jamais apoiamos o PT. Inclusive, nós fazemos duras críticas a eles. É interessante de você colocar isso. Nós somos socialistas revolucionários. Não somos essa esquerda vendida aí, não, que está coligando, inclusive, com aqueles tais dos golpistas, né? Somos críticos, sim, e continuaremos fazendo crítica. Eu não estou falando que você escondeu, não. Pelo contrário, é justamente isso. Por isso que eu estou colocando essa pergunta. Agora, você escondeu, por exemplo, críticas, né? Se ele defende a família, ele está defendendo a família dele e a família miliciana. E por isso que a gente precisa de se posicionar assim. Todas as políticas tiradas em esfera federal, elas influenciam as nossas vidas. Mariana não está numa bolha. E seja de servidores públicos, trabalhadores da mineração, do comércio, da juventude, dos povos quilombolas e das mulheres, é bom lembrar disso. Uma prefeitura consequente, ela precisa de se colocar a serviço da classe trabalhadora e significa se opor a essa política genocida que abraça a ditadura, que discursa pela violência e morte dos setores oprimidos. Nós não podemos ficar calados e justamente por isso nós somos críticos ao PT e falamos que o PT é um partido reformista, sim. Muito bem, Bruno. 30 segundos. Candidato Bruno, o microfone está desligado.
Respondendo aqui, então, Patrícia, eu falo que Mariana está acima de qualquer debate de viés ideológico e de partido político. Quando for eleito e assumir a prefeitura do partido de 1º de janeiro, nós estaremos indo ao governo estadual e ao governo federal sem querer saber qual é o partido do governador ou do presidente. Mas nós estaremos indo lá defendendo os interesses de Mariana e buscando os recursos que deixaram de vir para Mariana, e muitas das vezes por causa de questões ideológicas que impedem e inviabiliza esses recursos chegarem em Mariana. Eu sou marianense e vou defender a minha cidade com quem quer que esteja nas esferas, tanto estadual. Obrigado, candidato Bruno. Nós passamos agora à pergunta que vai ser formulada por Newton Godoy. Newton, por favor, escolha a quem dirigir a sua pergunta e formule em 30 segundos. Eu queria fazer essa pergunta para o Celso, mas como ele não poderá ser candidato, a gente vai perguntar para o Bruno. Ô Bruno, com relação às ocupações irregulares, que são um problema muito sério para o nosso município, pois elas refletem a necessidade de nossa gente e do nosso povo, o que você pretende fazer com relação a isso? Eu quero que ele te resposta. A primeira questão que tem que falar com Mariana, e primeiro com os latifundiários, é que o interesse público tem que prevalecer. Infelizmente, não há em Mariana uma política pública habitacional que realmente atenda aos interesses da população. E é isso que nós iremos fazer. Nós iremos proporcionar que todos os marianenses, independente da sua classe social, tenham o direito de adquirir um lote com saneamento básico, com energia elétrica, com escritura, deixando aí um patrimônio para os seus filhos. O que nós não podemos permitir, candidato Newton, é que as pessoas sejam usadas como massa de manobra, indo para uma área de ocupação irregular, e há uma omissão da prefeitura tapando os olhos para esse problema crônico em nossa cidade. Nós nunca podemos culpar as pessoas que não têm o direito de morar numa especulação imobiliária que existe em Mariana, e elas têm que colocar a sua família e sendo obrigadas a ir a comprar um lote ou então invadir uma área que não é dela, e a prefeitura não proporcionando e não enfrentando esse problema de frente. Porque, na verdade, esse interesse público na questão habitacional nunca foi levado a sério em Mariana, por outros interesses que não é o interesse público. E nós iremos fazer isso. A partir do dia 1º de janeiro, candidato, ninguém mais vai precisar de invadir. O seu tempo foi esgotado. Newton Godoy, a sua réplica em 1 minuto. Bom, Bruno, você sabe que o problema das invasões não é um problema da população, ela é vítima do sistema. E o maior problema são das pessoas que tiram proveito dessas invasões como proveito próprio, e aproveitando a necessidade do nosso povo. Oportunidades como a do seu cunhado, que foi preso invadindo e vendendo lotes. Como é que você explica isso? Recentemente também você gravou um vídeo propondo um loteamento como o de Ponte Nova, em que o lote custava R$160 mil só o terreno. Nossa proposta para uma das faixas necessárias de serem atendidas em Mariana tem uma casa por R$130 mil com 3 quartos. Como é que você explica isso para a gente? Candidato Newton, eu lamento muito a sua posição, onde você, como vice-prefeito dessa gestão desastrosa em Mariana, não contribuiu em nada, mesmo tentando passar para a população que é um engenheiro. Você participou desse governo desastroso e agora, como candidato, mantém essa mesma postura de não apresentar nada de bom para a população. Muito bem. Nós vamos agora... A vez de formular a pergunta é de Celso Cota. Candidato Celso, eu gostaria que o senhor indicasse a quem vai fazer a pergunta, desde que não seja o candidato Bruno Moll, e que formulasse essa pergunta em 30 segundos. Vou formular a pergunta a Newton Godoy. Ok. Newton Godoy, você faz parte da Comissão Municipal de Assuntos ligada à Renova, a Comar. Recentemente, você estava numa mesa junto à Renova e o governo do Estado e destinou 840 milhões para outros municípios, sendo que Mariana não teve acesso nem a R$1.
Enquanto a UPA de Mariana, vocês paralisaram ela, você destinou quase 80 milhões para o Hospital Governador Valadares. Enquanto vocês fazem asfalto agora no período de chuva, com 30 milhões emprestados pelo governo do estado para nós pagarmos a partir de janeiro, você destinou 150 milhões para asfalto em outra cidade. Como que explica essa relação danosa com a Renova em Mariana? Candidato Newton. Bom, Celso, acho que você está enganado. Eu faço parte da Comar, mas eu não estive à mesa dos 840 milhões. A Comar tem uma ação em Mariana na fiscalização e adequação daquilo que está sendo feito aqui. E aqui a gente tem acompanhado as ações da Comar, pela Comar, como 70 milhões de saneamento que estão garantidos e estão no banco para poder fazer a coleta e tratamento de esgotos da cidade, a construção do CAPSJ, a reforma das igrejas, que tem o convênio com a Renova, a Casa do Empreendedor e outras atividades que já são para o município de Mariana. Quem faz parte do CIF, representando Mariana, é o prefeito, não sou eu, não. Bom, é porque seu nome consta, né, como representante da Comar. O dinheiro das igrejas veio de um plano elaborado lá no governo ainda do PT, onde nós conseguimos trazer 67 milhões para Mariana. O que a gente não entende é essa morosidade, sabe, Nilton? Se vocês têm projeto, se vocês têm recurso, por que as coisas não andam a favor de Mariana? A gente vê em Rio Doce um parque industrial numa cidade de 3 mil habitantes. Aqui em Mariana nós temos o terreno desapropriado por nós, é um terreno da Mina da Passagem, que até hoje não colocou R$1 lá em relação à Renova. O que o povo não entende é isso. A culpa não é da Renova. O que falta em Mariana é gestão, é capacidade de se organizar para fazer uma cobrança mais adequada e deixar os recursos tão necessários que estão aí. Tem recurso, sempre houve recurso. Mariana arrecadou 1 bilhão e 200 milhões nos últimos 4 anos. E nós não vemos mais nada a respeito de investimento em nenhuma área, nem na área de programas, nem na área de infraestrutura. Ô Celso, você não é a pessoa mais indicada para falar disso, não, porque as obras todas que você começou ficaram pelo caminho. E elas não foram adequadas nem para a finalidade a que foram propostas. O Laticínios, a Casa do Mel, o Matadouro, são obras inacabadas, o Centro de Convenções inacabado, com o Teatro Azul inacabado. Então, você falar de administração que não tem planejamento e que não soube usar, você deu provas em 2 mandatos e meio de que também não conseguiu fazer nada por Mariana que fosse concluído. Nem o seu tempo de tréplica foi esgotado, por favor. Eu gostaria que o senhor não mais se manifestasse. Aliás, eu gostaria de pedir a todos os candidatos que evitassem o que acaba de acontecer. Aparentemente, houve uma superposição de 2 falas e isso não é tolerável dentro de um debate civilizado e democrático. Eu passo, então, agora a palavra ao candidato Bruno Moll, o último a formular a pergunta desse bloco. Candidato Bruno Moll, a quem o senhor dirige a sua pergunta e, por favor, a formule em 30 segundos. Para qualquer candidato? Sim, não há nenhum impedimento, porque apenas o senhor respondeu 2 vezes. O Celso respondeu uma, Newton uma e a Patrícia nenhuma. Sim. Eu quero perguntar para o candidato Roberto Rodrigues. Roberto, é sabido que Mariana é rodeada por terras da Companhia Minas da Passagem, propriedade do senhor. E hoje, infelizmente, nós vemos várias ocupações irregulares, causando um transtorno àquelas pessoas que moram lá, porque não têm direito de comprar um lote. E não vemos também a Companhia Minas da Passagem abrir empreendimentos habitacionais em Mariana, ou no mínimo permitir que empresas que trabalham nesse setor venham para Mariana. Qual que é a proposta do senhor para resolver tanto a questão das invasões quanto a questão dos projetos habitacionais em Mariana?
Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. E regularizar as invasões têm que ser regularizadas. E quando você fala em invasão, a gente pode começar pela própria prefeitura. A prefeitura invadiu no Santa Clara, construiu predinho, está lá no Gato, construiu o predinho também lá no Morada do Sol. Quer dizer, é uma forma errada de fazer uma expansão urbana, quando a prefeitura vai ela mesma e, em vez de construir uma coisa que possa dar condição de vida digna para o cidadão, não, ela dá uma chave de um apartamento sem luz, sem água, sem nada, e manda entrar. As invasões, elas só têm uma solução, tá? Elas foram incentivadas de alguma forma pelo poder público, que nunca promoveu o loteamento popular, e é o que nós vamos fazer. Em 2012, eu trouxe Minha Casa Minha Vida de 1.500 unidades para Mariana, para 0 a 3 salários mínimos. Isso ninguém fez. Deixei o projeto pronto. Quando não consegui executar, porque embargaram, eu doei o terreno para a prefeitura executar esse projeto. Vocês devolveram, a Câmara devolveu o terreno e não executou o projeto, porque devolveu o terreno. Então, o que nós vamos fazer é loteamento popular para quem precisa. Bruno, seu direito. O que nós vamos fazer? Um minuto. O que nós vamos fazer a partir do 1º de janeiro é dar dignidade, não só às pessoas que moram nessas ocupações irregulares, mas também a todas as pessoas que hoje fazem parte de uma especulação imobiliária em Mariana. Nós precisamos, sim, de implantar em Mariana projetos habitacionais que atendam todas as classes sociais, desde o menor até o maior, que tem o direito à moradia garantido na Constituição Federal. E não essa especulação que há tanto nas terras ociosas em Mariana, que não tem a sua função social garantida e obrigada pela Prefeitura, e também as pessoas que têm a condição aí de comprar um lote independente da sua renda per capita. É isso que nós iremos fazer a partir do dia 1º de janeiro. Muito bem, candidato Roberto, a sua tréplica. Bom, Bruno, eu tive no Morada do Sol durante 15 anos, esperando a prefeitura aprovar a expansão do loteamento, nunca foi aprovada. Eu tive o loteamento Cristo Rei, com 800 lotes, hoje onde estão fazendo esse loteamento novo, para ser aprovado, e não foi aprovado. Quer dizer, você reclamar da iniciativa da empresa de lotear, isso é piada, porque o poder público impediu de fazer isso. E você tem conhecimento disso. Obrigado, candidato Roberto. Obrigado a todos os candidatos e a candidata. Nós chegamos, então, ao final desse bloco, em que candidatos fizeram perguntas entre si, com direito a réplicas e tréplicas. Portanto, finalizamos o penúltimo bloco do Primaz em Debate. Faremos mais um intervalo, retornamos em 4 minutos para o bloco final deste programa.